observação de manutenção. Bom dia. Bom dia, Eduardo Costa, ao Gustavo aí que vai participar conosco, mexe com os carros antigos. Eu falei, meu filho é um admirador e gostaria de estar no papel aqui. A Fernanda Viegas com essa voz maravilhosa, com esse carisma. E o nosso público, viu, Eduardo? E você sabia disso, Fernanda? Ó, Bahia, Espírito Santo, a Itatiaia é assim... Milagre da comunicação. É um milagre, é. Bom, honestamente, acaso, gente, o tempo todo a natureza, né? Porque essa ganhou repercussão. Eu tive lá, Eduardo, nos bons tempos, estive lá debaixo daquela rocha, eu mergulhei lá, né? Só que a represa tinha mais água, né? Então, tem determinados eventos, né, que não há como a gente colocar. A natureza é muito maior do que a gente. O ser humano quer brigar com a natureza, com as suas leis artificiais, mas as leis naturais sempre prevalecem. Tem avalanche não sei aonde, né? Vulcão, você viu o vulcão que acabou com aquela ilha lá de Tonga? Né? Um vulcão submarino. Então, eventos naturais existiam desde antes do ser humano vir à face da Terra. Empresário Gustavo Brasil, bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Bom dia, doutor. Você é adepto do turismo rural, turismo ecológico? Gosto muito. Acha que aquilo lá foi acaso ou falta de cuidado? Você às vezes observa em algum lugar que vai falta de prevenção, de segurança mesmo. Eu acredito que falta um pouco de cuidado, sim. Eu não estive lá, né? Mas pelo que a gente pôde perceber, já dava indícios de que o local ali já passava por transformações, né? Que são comuns à natureza, como o doutor bem falou aí. Então acredito que faltou um pouco de percepção humana ali, de falar, ó, não vai ali não, que ali é perigoso. Quando tem uma pessoa assim que eu não conheço, né? Eu pergunto, Viegas, quem é? Aí eu falei, quem é esse Gustavo? Ele falou, Eduardo, tem 133 mil seguidores no Instagram, trabalha com carros antigos e já vendeu uma Kombi por quanto? 100 mil reais. Né? Então esse homem tem que vir aqui mesmo. Qual foi o carro mais antigo, mais caro que você já vendeu até hoje? Não lembro de cor aqui não, mas nessa parte do colecionismo tem carros que superam 500, 600 mil com alguma facilidade. Mas não são carros do senso comum, não vai ser uma Kombi, não vai ser um Fusca, é mais coisas importadas. Agora, o Fusca mais caro que você já viu nesse mercado? Tem Fuscas da década de 50 que superam 250 mil com facilidade. Ah, doido. E pensar que eu andava nu e não dava valor. Gustavo, vale mesmo, é verdade, que para carro antigo e homem que nem eu que passou dos 60, não importa o ano de fabricação, mas sim o estado de conservação? Totalmente, né? Eu tenho carros lá que são mais novos que eu e estão em pior estado de conservação. Agora que essa é a melhor de todas que ele chegou aqui, eu perguntei para ele assim, você só trabalha na internet, no telefone ou tem loja fixa? Ele falou, não, tenho loja fixa em Santa Teresa, mas só atendo com reserva, com horário agendado. Por quê? Porque para não ter que tolerar curioso? Não é isso, gente. A gente quer fazer um atendimento especial. Agora, o mineiro é assim, no ar já está falando diferente. Mudou um tiquinho. Você quer fazer um tratamento especial? Atendimento especial. Se eu mantiver a porta aberta, eu vou receber gente o dia inteiro que vai lá olhar o carro, vai querer andar no carro. Mas na prática não tem proposta, né? Quando a pessoa liga, a gente já quer saber, ó, que carro que você quer, você está disposto mesmo, é um carro diferenciado, não é o preço tradicional de um carro usado, porque muitas vezes a pessoa liga, né? É muito comum me ligarem e falar assim, eu tenho um Chevette lá, por exemplo, de 38 mil reais. A pessoa liga e acha que é 3.800, por uma questão lógica, porque tem Chevette de 3.800. E se você não agenda, a pessoa vai lá, toma cafezinho, canta suas empregadas, fica trançando para lá e para cá e sai das 5 horas da tarde, você não vendeu nada. Aí o carro que era de 38, ele fala assim, só aceita 3.500? 10 e 12. Ei, mãe, você quer que eu vá ao banco para... Funciona? Você compra os carros e depois você dá uma garibada neles, você cuida deles de uma outra forma. Como é que funciona esse mercado? Tá. Eu tenho 3 frentes. Eu tenho uma coleção particular,
que são meus carros que de vez em quando eu vendo, porque eu penso que o carro ele tem que ser usado. Então, se eu tenho um apreço por um determinado modelo, eu compro, restauro do meu jeito, usufruo com a minha família, viajo, e aí aquele ciclo do carro passa, eu coloco à venda. Tanto que eu uso o carro no dia a dia, né? Então, assim, eu uso os meus carros no dia a dia. Eu tenho a frente de carros que são comprados com intenção realmente de venda, uma oportunidade no mercado, um carro de baixa quilometragem, um carro que não sofreu nenhum tipo de batida, que é o público que o meu público gosta mais. E eu tenho também a frente de carros de colecionadores e de terceiros que querem diversificar a coleção, querem vender, e eles sabem que se colocar numa loja tradicional, ele vai ficar lá só ocupando vaga num pátio, porque ele está fora tá fora do preço de mercado. E as pessoas que compram esse tipo de carro, eles usam o carro ou compram mais para guardar, faz um passeio ou outro num domingo? Como é que é? Tem das duas formas. Eu tenho uma cultura de que o carro precisa ser usado até por uma questão de manutenção. Se você compra um carro e guarda ele durante 6 meses, por exemplo, a hora que você for funcionar, a bateria riou, o carburador entupiu, o pneu esvaziou. Então o carro realmente precisa ser usado. Mas respeito quem compra com intenção de guardar. A gente costuma chamar de carro samambaia, que é o carro que enfeita a garagem. E aquela regra, né? Porque a gente sabe que nas estradas, por exemplo, chega uma certa idade do carro que você não pode transitar com ele mais, que ele mais atrapalha o trânsito do que contribui. Esses carros, eles podem transitar normalmente? Podem. Eles são aptos ao Código Brasileiro de Trânsito, inclusive no aspecto de segurança. Se você tem um carro original que não tem cinto, você pode usá-lo sem o cinto de segurança. Claro que aí o risco é do dono, porque ele está transitando com um carro sem cinto. Mas o Código de Trânsito Brasileiro, ele não te obriga a modernizar o seu carro. O que a gente tem... Eu viajo com os carros, né? O que eu tenho, às vezes, com receio, é você pegar estradas que são muito movimentadas e você acaba ficando sempre na direita e sempre atrapalhando, inclusive, os caminhões, em função de que hoje os caminhões andam como automóveis. Sim. Mas tem que usar. Me presta um minuto, sua mãe. Joia. É interessante, né? Porque, assim, eu acho que tem poucos que conhecem como eu, né? A gente continua essa prosa daqui a pouquinho. Tá certo. Você vai falar comigo? Se piscar? Outlet Contagem, as maiores marcas nacionais e internacionais com lojas direto da fábrica. Vários itens de inverno Nike com mais 30% de desconto, além do preço Outlet. Tênis Nike feminino, R$ 249,90. Só marcas Outlet aberto hoje, todo dia até 9 da noite na Trincheira da Amazonas, em Contagem. Atenção, ouvinte da Tatiaia. Se você está decidindo vender seu carro, seminovo, usado, cuidado, hein? O que pode parecer um bom negócio não é não. Ô Júnior Moreira, bom dia. Bom dia, Eduardo. Tudo bem? Bom, nós estávamos na redação agora. Sim. E o Júnior falou assim, estou impressionado. Resolveu fazer um negócio da moto, comprar um outro carro e aí descobriu o quê? A sua moto você comprou quando e por quanto? Pois é, minha moto, Eduardo, eu comprei em 2015, é uma Bis 125, uma motinha pequenininha para fazer pequenos percursos, né? Ela custou na época 7 mil. Você imaginou que hoje era que estivesse custando 5 no máximo? Geralmente o carro desvaloriza, né? E ela? Eu assustei quando olhei na tabela FIP custando R$ 12.300. E o seu carro? O carro eu comprei por 47 à época, 47.900. E aí na hora que eu fui olhar a tabela FIP, 52.900. Aí eu falei, tô bonito na área, né? Aí fui olhar o carro que eu sempre quis comprar. Ele tá uns 30% mais caro também, ou seja, não mudou muita coisa, não. Ô, Gustavo, eu sei que quando não tem veículo novo disponível, o usado sobe de preço. Certo. Eu sei, a Rita Mundim tem repetido isso na Itatiaia, que nós vivemos um desarranjo das cadeias produtivas com a pandemia. Mas você já viveu algo assim? Do carro usado
com 4 anos de fabricação custa mais do que ele custou zero? Não, eu me lembro, quando criança, daquela época que... Cruzado, né? Que a inflação era tão alta que o pessoal comprava carro como um investimento. E isso até é curioso, porque hoje, às vezes, encontra o carro dos anos 80 e 90 de baixinha quilometragem, dessa época que a pessoa comprava um carro para guardar, porque a inflação era tão alta que o carro servia como investimento. E eu que sempre comprei carro, meu caro Eduardo Aquino, eu nunca fui amante de carro, nunca. Carro para minha condução. E eu comprava meus Fusquinhas, quando aparecia um lote, uma oportunidade de construção, eu vendia e fazia, mexia. Fiz umas 9 casas assim, de rolo. Vendo daqui, compro dali e tal. Eu ganhei dinheiro com isso, mas igual tá hoje, eu nem pensar. A única coisa que remete... É telefone, você lembra que esse telefone? Verdade. BH5, Concorda? BH6, BH20. Telefone, nossa, era um status, né? Isso é para comprar uma linha telefônica. Carro eu lembro da época do cruzado também, né? Porque teve isso, o carro usado passou a ter mais valor. Agora é interessante isso que você fala, por exemplo, você não tá nem aí para carro. Mas o Gustavo falou uma coisa, você também dizendo, né? E a Fernanda sabe... Para determinadas pessoas, Nossa Senhora, é um prazer quase orgásmico. Aliás, tem até um tema desse por aí hoje. Se a gente olhar, vai ter isso. E para o colecionador, que até temperamento. Tem Mostra gente que a personalidade. tem um temperamento, Mostra. a pessoa mais obsessiva, mais compulsiva. Porque, por exemplo, eu conheço um colecionador de carros antigos e ele não roda em nenhum dos 6 carros que ele tem. E é carro antigo, não é carro velho, não. É carro antigo. Ô, Gustavo, você diria que se o carro do Júnior tá sujo, isso mostra que ele é um sujeito meio desprovido de muita higiene no todo da vida? Diz que é, né? Eu acho que não tem regra, né? Mesmo porque a pessoa pode usar o carro, de repente, o dia inteiro. Tem gente que passa mais tempo no carro do que em casa. Até por isso, muitas vezes, tem pessoas que dirigem melhor do que moram. Mas, obviamente, que um carro limpo é a presença, né? Um carro bem cuidado. Fernando, Já motiva até de separação. Porque tem gente que é tão obsessiva, É verdade, passa mas é verdade. de sábado, 7 da manhã, domingo, até a hora do jogo, lustrando o carro. lustrando o carro. Aí a esposa... E a mulher fala, e o meu "Não, lustre? meu pai." Ô, Fernando Viegas, e quem como você ainda está esperando ganhar dinheiro para comprar o primeiro carro? O sofrimento é muito grande? Uai, Edu, tô tentando vender um velhinho lá que tá lá. Quem sabe eu negocio com o Júnior aí. Aumentou ele subiu de preço também. Tá valendo bem, mas tá sendo difícil de vender, Tá lá em viu? Caeté? Tá lá em Caeté. Meu pai tá tentando pra mim. Isso é do pai dela. Ela aqui tá andando de hoje. 10h20. Fala, galera, cara. Já é antigo? Já. É carro antigo, né? Nós vamos fazer um negócio aqui agora. Já é antigo. Faz um favor pra mim. O seu telefone é comercial, né? Passa pra ele o telefone comercial, por favor. Mas lembrando, viu, o Gustavo, que A brincadeira comissão tem tá hora 10%. reservada. Você me ajuda aí. 10% seu, 1% meu. Eu não vou quebrar seu gás. Tem aqui também o pessoal falando, a Elizabeth Pereira, já tive um Fusquinha verde abacate e um Chevette azul calcinha, eles eram lindos, né? Tem essa coisa também, né? Às vezes a gente olhava com um olhar para esses produtos e agora tem muita gente que tem mudado o olhar sobre os veículos, né? Essa coisa mesmo de admirar coisas antigas, né? Tem muita gente que olha com um olhar novo hoje. Você percebe muito isso? Essa mudança de comportamento? Percebo, mas infelizmente o automóvel ele deixou de ser um símbolo de status. Infelizmente e infelizmente, há sempre dois lados da moeda, né? Antigamente, a pessoa que conseguia um automóvel era um símbolo de realização pessoal e profissional. Eu consegui, eu venci. E hoje o automóvel é um meio de condução mesmo. Então, a cada vez mais o automóvel está virando como uma peça de roupa, né? Você usou... ela te protegeu, ela te vestiu, acabou, você joga fora e pega outra. Você não fica com aquela cultura do ter, exceto os apaixonados e alguns determinados modelos que são muito específicos, que são coisas realmente diferenciadas do senso comum do carro popular. Doutor Aquino, eu tive um professor de inglês que ele falava pra mim, eu gosto primeiro dos animais, depois do meu carro e depois de gente, né? E ele, inclusive, quando ele levava no mecânico o veículo dele pra cuidar, ele ficava lá e ele sabia explicar exatamente o que estava
estava acontecendo, porque ele já tinha pesquisado, ele estudava todas as peças, ele entendia tudo do mecanismo do carro dele para ter esse cuidado. Então, daqui a pouco a gente continua essa prosa, mas eu quero que você me conte o que isso tem a dizer sobre ele, né? Sobre a personalidade dele. E de pessoas assim, que sabem mais daquele bem do que um especialista, né? E tem esse cuidado extremo. Dez e 23, hora de dica preciosa, hora de dica de economia do EPA. O EPA que tem cuidado especial com seu açougue, carnes de qualidade com procedência garantida. Afinal, o EPA se preocupa com sua saúde e da sua família, hein? Açaí, pá, pedaço bovino, resfriado, peça, pedaço, quilo, 24,80. Eita, EPA. Supermercado de confiança, vem pro EPA. Itatiaia, trânsito no ar. Gustavo, Guilherme Lara, bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Gui. Bom dia para quem acompanha o Rádio Viva. A Itatiaia alerta o motorista que vai pegar a estrada no sentido Espírito Santo. BR-381 está impraticável. Seguem as obras para correção do solo na altura do bairro Borba Gato, em Sabará. Tem estreitamento de pista e apenas uma faixa liberada que obriga o motorista a pisar no freio. Neste momento, são 10 quilômetros de lentidão que já começa no bairro São Gabriel. O que seria uma alternativa, MGC 262 tem apenas uma faixa liberada à altura do General Carneiro, em Sabará. Uma cratera se abriu na entrada da ponte sobre o Rio das Velhas. O trânsito flui no esquema pare e siga e é lento nos dois sentidos. Não, você não está sonhando, começou a troca de Jorrum Ortocrim. Essa é a sua chance de ter um Ortocrim novinho. Encontre o seu nas lojas especializadas. Repórter Guilherme Lara. Obrigado, Guilherme. 10 e 24, o nosso Zap hoje trata de Capitólio e suas consequências, suas adjacências. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Fernanda. Meu nome é Maria do Carmo, Vale do Salto do Avalino. Então, meus amigos, eu acho que aquela tragédia de Capitólio, ninguém teve culpa, não. É que tinha que acontecer mesmo. Um abraço, bom dia. Sou fã da Itatiaia. Tchau, tchau. Bom dia, Eduardo Costa. Bom dia, Fernanda Viegas. Meu nome é Marília do Bairro IP. A minha opinião é, coincidência ou não, aquelas pessoas estavam todas ali, aquele é um resgate. Porque estava pai, mãe, sobrinho, amigos. São pessoas que vêm para ir embora no mesmo tempo. Então, baseado nisso, foi sim uma fatalidade, ninguém tem culpa. E é isso aí, vida que segue. Agora o turismo tem que continuar, que as pessoas sobrevivem disso. Vocês não concordam? Tenham um bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Fernanda. Meu nome é Ronaldo, eu sou de Ribeirão das Neves. Pode ter sido sim uma falta de manutenção naquelas pedras lá de Capitólio, mas eu acho também que o povo está brincando demais com a natureza. O que aquele pessoal tinha de cansado de ficar na beirada daquela rocha, daquele monte de rocha, com uma chuva daquela, uma ventania daquela? Para mim, Deus escreve certo em linhas tortas. Talvez se eles não estivessem lá no meio, aquela tragédia não tinha acontecido. Faz sentido. Polícia prende 7 integrantes de culto, por quê, Viega? Olha, Du, é uma história até assim, que a gente não acredita que isso possa acontecer, viu? Já ouviu falar de eunuco? Pois é. Isso aconteceu e está chamando muita atenção, inclusive pela grande esquisitice do trem mesmo, assim. Essas pessoas, eles estavam no culto e tinham membros amputados durante uma transmissão online. As pessoas, inclusive, poderiam assistir à distância. Isso aconteceu em Londres, né? Tava tendo uma celebração, uma coisa assim, e é como se você pagasse um pay-per-view e pudesse assistir ali a cerimônia ao vivo por uma conta do Twitter. Só que a polícia descobriu o que estava acontecendo, conseguiu abordar essas pessoas e também conseguiu encontrar essas pessoas que foram chamadas de nulos, porque tiveram os membros amputados. É uma abreviação de anulação genital. Então estava acontecendo isso lá, as pessoas teoricamente permitiam que isso acontecesse com elas, mas tem que entender, né, como que se estavam sendo convencidas, se fazia parte de alguma promessa religiosa, uma questão para ser investigada aí, que a gente acha que isso acontece em filme, mas não. Eduardo Aquino, o amigo é especialista em loucura. Aí, de repente, a gente vai pagar para assistir o Jack Estripador numa versão moderna, ao vivo? Eu, hein? Guilherme
guilhotina de pênis, né? Literalmente. Uma revolução, só que britânica. Mas existe uma questão, repara. Os eunucos fazem parte da história, né? A cidade proibida lá de Pequim, que né, tinha os reis, a família nobre. Então, aqueles homens que serviam a eles tinham que ser, né, decepados para que não houvesse nenhum tipo de problema. Então, isso faz parte da história. Agora, há uma questão de comportamento, Fernanda, Gustavo, que é muito interessante, que tem pessoas que têm um desvio de comportamento tanto para o sadismo quanto para o masoquismo, e tem inclusive um tipo de desvio que é para a subserviência. Então, a gente está vivendo uma época de tanto exotismo, de tanta coisa de seita, de tanta... Agora, o que me espanta é a turma, né, que adora assistir, porque não sei em relação aí, né, mas é um programa de índio. Mas nem coitado dos índios, vocês não podem falar isso daqui a pouco. Mas perder ali o pênis, isso deixa a pessoa assexuada completamente? Ela perde o desejo também por não ter o pênis? Isso é muito, por exemplo, se você levar tempo, colocar lá num ambiente correto e tudo mais, você pode até fazer reimplante. Houve casos de reimplante. E dependendo também de em que nível se faz essa amputação, dependendo das pessoas ali, você pode manter algumas questões como reprodução, por exemplo. Eu imagino que naqueles tempos ele está muito mais preocupado em não misturar sangue do que propriamente com a traição. Ô, Gustavo, o amigo faz um negócio aqui, ganha 40 conto no outro negócio ali, fala que vida boa, aí vai no site notícia, ou liga e tá... O mundo não tá doido, Gustavo? Acho que são os tempos modernos, né? Mas é moderno mesmo ou doidão? Vai entender o ser humano aí, né, gente? É cada coisa. E isso acontece no seu cotidiano, quando você está conversando com a pessoa, ouvindo alguma coisa, numa rua de Santa Teresa, você fica perplexo com o que vê, com o que sente, com o que ouve? Com certeza, né? Ainda mais o bairro lá. O bairro é uma delícia, mas ultimamente tem frequentado cada gente lá. Não, as coisas que acontecem na Praça de Santa Teresa, em frente ao quartel da Polícia Militar, não são de assustar? São, e me surpreende que mesmo o quartel estando ali, ele não parece que quem está ali para poder badernar não se incomoda, né? Ele não se incomoda, não intimida, o quartel não intimida. A quantidade de sexo feito em público que tem acontecido, né? Então a gente está vivendo uma questão em que as pessoas, elas também... Eu tenho para mim, Eduardo, que em alguns aspectos entra aí também a questão de uso de bebidas e outras coisitas más, sabe? Tem uma famosa aí que diz que põe música gospel na hora que vai encarar o bonitão. Isso tá dando uma cuanca, é nosso próximo assunto, agora é 10h30. Você está Tem acento no nome dela, doutor? Bom, aqui no YouTube o pessoal tá falando sobre essa questão do carro, né? Tem um ouvinte aqui, o Carlos Cunha, dizendo que tempo bom foi quando ele vendeu um telefone e deu entrada num apartamento, né? O tanto que valia. E como as coisas mudam, né? O valor das coisas é muito alterado, né? Porque tem gente que consegue, por exemplo, investir altissimamente em troca de roupa, né? Assim, em ter uma roupa legal. Outros preferem comprar joias. A gente já conversou aqui, inclusive no Rádio Vivo, sobre a questão de produtos de luxo, né? Que durante a pandemia, o produto de luxo, ele não caiu, as vendas não diminuíram, né, Edu? A gente entrevistou aqui, falando sobre isso, né? Produto de luxo estava em alta, as pessoas estavam fazendo fila para comprar Rolex, por exemplo. E, por outro lado, tantas pessoas com dificuldades financeiras, gente que não tem emprego e por aí vai. Só que dinheiro você coloca onde você deseja, né? Tem gente que investe em alguma coisa. Agora, o carro sempre foi assim, dos maiores desejos do brasileiro. Uma pesquisa. Por ser uma máquina? Fetiche, literalmente. Por ser máquina? Fizeram mundialmente, e o país onde tinha maior, assim, colocava uma opção de opções, eram 10 opções, né, de prazer, que o carro ficou antes de mulher, foi aqui no Brasil. E por que disso? O carro ficou antes de mulher? Ficou antes de mulher. E por que isso, doutor? Ficou antes de mulher. Mas o carro não fala. Olha, interessante, né? Pode xingar ele, pode xingar ele. O Antônio Farias. Não, pera, Álvaro Dias Ferreira. Sensacional isso aqui, doutor. É ele. Peraí, é ele. Perdi aqui, mas... Aqui, os colecionadores cuidam dos carros a vida inteira. Quando morre a família, passa no dinheiro... Quando morre a família, toca no dinheiro. Isso, mas exatamente. isso acontece com tudo. Com tudo.
Mas tem uma coisa que as pessoas fazem mal, que é não inserir a família naquele hobby, naquilo que te dá prazer. Então tem o cidadão que ele compra, ele falou disso, o cara pega o sábado, ele passa o dia inteiro lustrando o carro, chega à noite ele sai, ele não fala com os filils, com a esposa. Quando o cara morre, o que a família vai fazer com aquilo? Vende essa porcaria aí. E por preço, né, Gustavo? Por preço. É igual um cliente que eu tinha. Só gastou dinheiro, né? Um cliente que eu tinha que ele não rodava para ter o carro pouco rodado, achando que valorizava. Sim. Na hora de trocar, vale igual. Com filho desde criança, né? Ali, cria um... Sim. Agora, eu vou falar com você pode me xingar, Gustavo. Eu tenho que falar. Você não fica correndo os olhos na lista de óbitos, não. Fala, eu vou lá nessa família, lá tem um carro bom, vamos ver se tem barato. Não, mas você deu uma ótima ideia. Faz um convênio com os cartórios. Se vocês não querem as mulheres que falam, então fica com esses carros aí. Na hora que precisar de um carinho, você pede pro carro também. Né não, doutor? Já que o carro faz mais diferença, né? Economarte, o verdadeiro mercado da economia. Economarte informa a hora certa. 10h33. E a gente vai rolando com o programa no dial, na internet, e a gente vai rolando e as coisas vão acontecendo, coisas fantásticas. Por exemplo, ligou aqui para a Thalícia, nossa produtora, um cidadão que tem um Lexus 99 e perguntou se interessava. O Gustavo disse que sim, nós já passamos o telefone para esse vendedor, né? Potencial vendedor. E eu já tenho 10% de comissão, graças a Deus. A Thalícia vai levar 0,5, 0,5 e Viegas 0,5. Porque segurou o iPad. E a Viegas porque ficou calada, mais meio. Gustavo, Agora, essa outra aqui é bacana. É o Carlos Cunha dizendo, Eduardo Aquino, conservo crônicas que você escreveu para jornais de grande circulação. Inclusive, na inauguração do jornal Hoje em Dia, em fevereiro de 89. Tá bom. Um grande abraço para ele. Realmente foi um projeto muito legal durante mais de 15 anos, né? Lá no Hoje Super. Hoje em Dia ou Super? Foi Super. Super. Pessoal, o Hermes Pardini tem um convite para você. Para ajudar no combate à desinformação sobre vacina infantil contra a Covid-19, será realizada nesta quarta, amanhã, gente boa, dia 9, às 7 da noite, uma live com orientações e esclarecimentos. Vão participar o vice-presidente do grupo, Alessandro Ferreira, e os especialistas, Dr. José Geraldo Ribeiro, epidemiologista, doutora Melissa Valentina, infectologista, e doutora Janaína Fortes, infectologista pediátrica. Participe pelo canal do Hermes Pardini no YouTube. Boa essa, hein, doutor Alessandro? 10h35. A Maíra Card, a Júnia tá falando ali, que a Júnia entende celebridades, que essa mulher já foi muito traída pelo tal do Arthur. Pois é, do que acontece. A Maíra Card, ela é coach fitness. Ela foi BBB coach fitness. Te ajuda a ficar em forma. Eduardo Costa, ainda bem que teve Fernanda Viegas falar as coisas bonitas. E é caro, viu? O serviço dela não é barato, não. O que acontece? Ela foi BBB e aí ela ficou muito conhecida na época por conta disso. Ela se casou com o Arthur Aguiar, inclusive foi ela que pediu ele em casamento. E ele é quem? Né? E Arthur Aguiar é ator, cantor e agora ele está no Big Brother. Então por isso que tudo que fala sobre eles dois está em alta. E aí, numa das entrevistas, uma conversa dela por ali na internet, ela disse que para fazer amor com ele, ela tem uma playlist gospel. Isso porque na avaliação dela, Deus tem que estar presente em todos os momentos, viu? Então ela escreveu na internet desta forma. Lembro como se fosse a primeira vez, o dia em que eu estava conversando com a minha amiga, pedi para ela me dar uma ajuda para fazer uma playlist para a hora do amor. A bichinha regalou os 2 olhos, ficou assustada. Mas Deus tem que estar presente na minha vida em todos os momentos, inclusive quando eu estou com meu marido na cama. É uma maneira que eu escolhi para gerar a vida. Se Deus não está presente, na hora em que você está fazendo amor, quem está? Então ela questiona na internet, tá dando o que falar esse assunto. Faz sentido para você, Gustavo Brasil? Cuidado! Se a azia atacar, Eno que lute. Eno é rápido contra a azia e começa a atuar em 6 segundos. Bem melhor. Derrota. Isso é um assunto polêmico, né? Eu acredito que Deus tem que estar presente na vida de todos, mas eu não me sentiria confortável em fazer amor com a minha esposa. Um louvor ali. Um louvor lá, sei lá, aleluia, Jesus. Não é minha praia. Mas respeito, cada um na sua.
Eu conheço. Entra na minha vida. Sabe, eu Faço um milagre. Eu posso cantar. Um milagre. Faço um milagre aqui. Regis Danelli. Né? Hoje leva a sério, Eduardo Aquino. Não, sim, a primeira sério, vez que uma pessoa conhecida teve orgasmo, ela soltou uns aleluia lá no hotel. Sabe? Depois de uns 15 anos, conseguiu um parceiro essa que história, deu a ela prazer. Essa Aí história é foi aquela do aleluia. amigo? É a história do amigo? Outro dia mesmo. Sempre um amigo. Um adolescente estava falando comigo que ele estava viciado em sexo. Isso é um perigo, viu, gente? Em site, né, de sexo explícito. Aí ele falou assim, ele morou um tempo nos Estados Unidos, falou assim, doutor, por que as mulheres normalmente nesses sites, elas sempre estão falando, ai Deus, ai Jesus, segura. Eu falei, porque o povo lá é mais protestante do que aqui. Às vezes pode ser um protesto também. Gente, de uma futrica, né? Que eu diria isso que é uma futrica, uma curiosidade de famosos, a gente ri um cadiquinho, né? E a gente tem uma chance de falar sobre algo sério. Doutor Eduardo Aquino, a sua experiência de consultório confirma o que muita gente diz, que existem mulheres, e não são poucas, que passam uma vida sem o verdadeiro orgasmo? Eu tenho, tristemente, isso é até um dado mundial, né? Apenas 2/3 das mulheres atingirão o orgasmo, sendo que apenas 1/3 através do ato em si da penetração, porque o resto precisa, às vezes, de um estímulo clitoriano. Acho que isso é muito culpa, primeiro, de nós homens, que conhecemos pouco da fisiologia e da alma feminina, e na cama, meninas, vocês, mulheres, têm que ser protagonistas. Porque o orgasmo masculino é fácil, é meia dúzia de flexão, Eduardo Costa. Concorda? Você concorda, Gustavo? Tá certo. E o orgasmo feminino já tem 76 áreas de aquecimento. Homem é fogão a gás, mulher é fogão a lenha. Exato, exatamente. E outro, é que o orgasmo delas é muito melhor do que o nosso, às vezes demora minutos. E o homem depois ainda vira pro lado, né? Ainda manda vir a conta. Isso é um desrespeito danado. Acho que nós, homens, estamos muito incompetentes nesse aspecto sexual. A carapuça, você viu pra você, Gustavo? Não, o meu para casa eu faço em casa. Quer dizer, isso é ela que vai dizer, né? 10h39, como nós estamos falando disso, e temos especialista em carro, na volta tem um Porsche que Sexo Mais foi vetado pelo Google. Aqui, trem mais doido. Especial de verão. Tem? Quê? Tem sim, Gustavo. Eu vou pôr aqui pra você ver a foto. Realmente é bem sensual, é bem bonito os bancos. E é a questão também da cor, né? Lembra a cor de pele. Então é por isso. Mas é uma avaliação subjetiva, né? Assim como muitas coisas, a gente faz avaliações subjetivas e isso pesa, né? Nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Igual, por exemplo, tem gente que acha sexual a cor vermelha, para outros é agressivo demais, né? E aí já lembra mais a questão vulgar. Isso é muito peculiar, né? Carros rosa também, né? Que me chama atenção às vezes. Fernando, eu perguntava isso até pro Fernando, né? De vez em quando eu vejo uns carros rosa, porque tem algumas mulheres que têm fetiche por rosa. É mais mulheres, né? Em geral. Você percebe também que existe, né? Público para todas as cores, né? São cores que não são comercialmente viáveis, né? Porque é aquele tipo de cor que a pessoa compra, depois de um tempo o cara já enjoou ali, a pessoa já enjoou. Mas o rosa, ele domina, principalmente as meninas novas, né? É mais comum, né? Deixa eu... Pode Não. É subjetivo, gente, é subjetivo. O que pra você às vezes não é sexo, pra outro e teve o caso da Ferrari na favela. Eu fiquei até achando, foi manchete nacional aqui em Belo Horizonte. Né? E o Gustavo falou que é raro você pegar uma Ferrari preta. Mas acho que tem muito a ver também como a gente preta. Como a gente aprende as coisas, né? Eu fiz uma vez uma live até com a Aline Bicário, que já veio aqui no programa falando sobre sexo e tal, e as pessoas sempre acham que falar de sexo é falar da gente.
Não necessariamente, é um assunto como outro que você pode analisar, pode falar de modo geral, pode falar do amigo, da prima, né? Fernanda, eu vou até te interromper um minutinho, porque senão daqui a pouquinho a gente volta aqui, mas no Oriente a sexualidade é um elemento sagrado, né, divinizado. Só que para nós cristãos judaicos vem muito com essa coisa de pecado, de culpa, né? Então, a sexualidade hoje na Estônia, ela é incentivada, 2,5. né? Então, é uma fonte de prazer e de relaxamento. Ujo Sangue Bom faz o teste rápido de Covid pelo drive-thru. Em várias agências. Mas qual, Eduardo, que eu vou? Você acessa araújo.com.br e você vê qual Araújo mais perto da sua casa, do seu trabalho, está fazendo o teste, tá bom? Nós estamos perguntando no Zap hoje sobre essa tragédia de Capitólio. Será que foi acaso? Será que foi desleixo por parte das autoridades locais, regionais e nacionais? Bom dia, Eduardo Costa, Gilson de Contagem. Também concordo com a moça que disse aí, ninguém teve culpa. Foi uma fatalidade, aquilo ali tá ali há anos, né? Forte abraço. Oi, Eduardo, bom dia. Meu nome é Cida Morim. Eduardo, aquilo ali foi uma fatalidade, tinha que acontecer, entendeu? Aquilo ali não tem explicação, não. Foi uma coisa de Deus, uma coisa fenômeno da natureza, que infelizmente tiveram vítimas. Mas é coisas que só a natureza, né, pode explicar. Mas não é culpa do ser humano, ninguém tem culpa não. Aquilo ali foi uma fatalidade, infelizmente. Bom dia, Eduardo. Aqui é o Marcelo do bairro Santa Cecília, Belo Horizonte. Eduardo, aquilo ali, foi um pouco de irresponsabilidade, sim. Porque desde criança eu aprendi em código que toda vez que começava a chover nós tínhamos que sair da água. Então tá tudo errado. Num temporal daquele, todo mundo vê falar que cachoeira enche nas cabeceiras. Como é que aquele povo estava ali, Eduardo, naquele tempo, chuva caindo e todo mundo se divertindo nem aí? Não é porque tinha que acontecer, não. Provocaram para acontecer. Aí, de repente, o seu filho está com um problema nas vistas, né, na visão, e você não descobriu. O professor não percebeu. Muitas crianças têm dificuldade. Às vezes vão mal na escola. Presta atenção, mas não consegue entender. Alguns não enxergam direito o que está escrito no quadro, né? Às vezes está de casa, você repara seu filho, se ele estiver apertando demais os olhos, por exemplo, leva ao oftalmologista, tá? Na hora que tiver com a definição, se for o caso, aí é Ótica Carijó, que tem uma linha infantil especial, bem moderna, em até 10 vezes sem juros. Seu filho não vai ficar sem óculos, o seu Antônio não vai deixar, tá? Ótica Carijós, 12 lojas no centro de BH. Uma confusão danada, e vai daqui, e vai dali, e a prefeitura catimbando, e é dia 14, aí o Ministério Público fala, não, mas não está certo. Aí vai à justiça, um juiz fala, tem que voltar às aulas já. Mas aí a prefeitura entra com recurso no Tribunal de Justiça. Aí a desembargadora Maria Inês fala, já. Resultado tá complicado, hein, Vera? Tá complicado, viu, Du? Inclusive, o nosso repórter Matheus Oliveira foi para as escolas para conferir se os alunos retomaram também. Será que os pais mandaram? Bom dia, Matheus. Bom dia, Fernanda, Eduardo. Nesse momento a criançada no meio da aula, mais pra reta final já, né? Só que a gente chegou foi cedo, viu? A gente deu uma andada aí pelas escolas particulares de Belo Horizonte para acompanhar esse primeiro dia de ano letivo na rede privada para crianças de 5 a 11 anos. Tem uma passada no Colégio Santa Maria mais cedo, por volta das 6h30 da manhã. A movimentação existia, era pequena, mas estava cedo demais, né? Depois eu dei um pulo ali no Colégio Batista, que fica no bairro de mesmo nome, um dos colégios mais tradicionais daqui de Belo Horizonte. E a movimentação era boa, muitos pais deixando os seus filhos na porta do colégio. Houve um momento até em que a rua ficou cheia de carros. E eu aproveitei para conversar com o pai. Qual que é o nome do senhor? Meu nome é Elbert.
E essa volta às aulas, Elbert, para crianças de 5 a 11 anos, você veio trazer seu casal aqui? Isso mesmo, é uma volta muito esperada, nós estávamos ansiosos aí, sem entender muito o critério da prefeitura, daí hoje é um dia de bastante expectativa mesmo e felicidade com o retorno às aulas. Inicialmente, em casa, nós tínhamos muito receio de as crianças serem contaminadas e preservamos ela durante todo o período de pandemia, tanto que eles ficaram 2 anos com ensino doméstico, foram alfabetizados em casa. E mesmo assim, com essa nova variante da Ômicron, sem muito contato social, todos nós, todos os membros da família foram contaminados e, graças a Deus, em razão da vacinação, os danos foram menores. Então, hoje, o temor de trazê-los para a escola é bem menor do que o inicial. Então, o temor fica, mas com um pouco mais de tranquilidade em razão da diminuição aí dos efeitos próprios da doença. Pois é, Eduardo, Fernanda, e falando nisso, eu sigo aqui acompanhando esse primeiro dia de aulas, mas também a movimentação para a vacinação das crianças. Estou acompanhando a vacinação aqui, bem em frente a uma escola, no bairro Carlos Prates, um dos 30 postos de vacinação aqui em Belo Horizonte. Hoje sendo vacinadas crianças de 6 anos. Movimentação boa, viu? Tem umas 20, 30 crianças aqui acompanhadas dos pais, das mães, dos responsáveis para tomar a vacina. Muito importante. Hoje, portanto, crianças de 6 anos aqui em BH recebendo a primeira dose e amanhã a primeira dose para crianças de 5 anos. Repórter Matheus Oliveira. Obrigado, 10h48. Ô, Gustavo, uma Ferrari pegando fogo ontem nas imediações do aglomerado da Serra rendeu repercussão nacional. Afinal de contas, é um carro de quase R$500 milhão e essa é porque é usada, por isso que é R$500 milhão, 497 mil que diz que ela está orçada. E o motorista, identificado na ocorrência apenas com o prenome de Luiz, diz que errou o caminho e que quando estava naquelas imediações do aglomerado, o carro começou a pegar fogo, uma pane elétrica ou algum tipo de defeito mecânico. Agora, além de ser uma Ferrari, de custar 500 contos, e ser incendiada num lugar assim, digamos, não esperado para um carro desse valor, porque não é comum Ferrari lá no aglomerado da Serra, ela ainda tinha uma característica, ela é preta. As pretas não são comuns? Não. Inclusive, eu arrisco a dizer que vale até mais, justamente por ser preta. Ah, é? O comprador tradicional de Ferrari, ele opta pelo vermelho, que é a cor tradicional do cavalo rampante. É. Mas essas cores diferenciadas, elas são muito cobiçadas no mercado nacional e internacional para quem coleciona. Aquela logo da Ferrari é o cavalo o quê? Rampante. Ah, é? Faz assim, ó. Marta Souza, um abraço para você no Eldorado. Ô, doutor Aquino, de qualquer sorte, não é todo dia que a gente vê uma Ferrari pegando fogo, hein, amigo? Nossa, eu fico pensando também o proprietário, né? Porque provavelmente, né, Gustavo, deve ter perdido tudo, porque eu imagino que pagar seguro para quase 500 mil. Aliás, tem uma questão, não sei se o Gustavo concorda, Fernanda Viegas, mas muitos proprietários desses carros, assim, né, de muito valor, são os que mais atrasam, né, IPVA, essas coisas todas, porque às vezes a pessoa até compra aqueles carros de maior valor, mas a manutenção é muito cara, né, em termos desses impostos. Se a pessoa quiser manter o carro do jeito que o fabricante diz, fica caro. Os impostos também são caros, 4% do valor do bem. Agora, de uma forma geral, e pelo que foi dito há pouco pela Viegas, por uma entrevista que fizemos com a Associação dos Lojistas, devo dizer ao amigo Aquino, e pergunto ao Gustavo se ele concorda, quem está comprando Ferrari também, com raríssimas exceções, está preocupado. Se pegar fogo também tem seguro, ou estou errado? Não é qualquer um de nós que compra Ferrari. Não, eu acredito que quem tem Ferrari, a grande maioria não faz seguro. Porque não é um carro. Não, é um carro de fim de semana. Mas se perder também não sofre com isso, não. Não quebra. Teoricamente, não, né? Teoricamente, não. É porque eu estava vendo o seguro de alguns carros, é do valor de um nacional de um zero. Outro carro, né? De bom padrão, né? Já passou pela sua cabeça aqui ter uma Ferrari? Olha, eu vou te confessar uma coisa. Você falou uma coisa que você nunca ligou muito com o carro. Eu sou super desapegado para tudo, mas vai gostar de um carro. E o meu filho mais velho, que está em Brasília nos ouvindo, ele com 3 anos de idade, estava contando isso pro Gustavo antes, sabe, Fernanda? Sabia o nome de todos os carros. E olha, ele sabe tudo de carro. Então eu já tive todos os carros que você puder imaginar. Já tive Subaru, já tive BMW, já tive Volvo. E agora só anda de táxi. E agora ando de táxi. Sabe? Pronto, acabou, passou. Não é?
Eu era fã da Menopausa é automotiva. Eu, quando muito quebrado, era só Fusca. Uns 20, Paraty, uns 20 carros da Volkswagen. Quando melhorou um cadiquinho, fiquei num período bom na Chevrolet. Aí um dia as coisas melhoraram mais um cadiquinho, eu fui pra Honda e não saí mais. E agora eu tô esperando chegar o HRV novo, porque eu já tenho HRV há muitos anos. Tem um modelo novo bonitão, eu falei, combinei já com a minha mais velha, eu vou comprar quando chegar. Já tem um consórcio aí, você não paga mais tempo. Eu vou passar o meu para ela. Ô, Fernando, o Eduardo Costa, para quem não gosta de carro, ele tem bom gosto. Esse HRV que vai chegar agora, eu já decidi, Gustavo, considerando que eu vou viver só mais uns 30 anos, e um carro desse da Honda, 30 anos, eu não vou mais trocar, não. Tem menor aquela empolgação. E devo te contar também, viu, Gustavo? Eu tive uma experiência única de colecionador. A situação melhorou um cadiquinho, então eu e meu irmão, ele deve estar me escutando agora. Ele estava com um Fusca, meu irmão é mais largado que eu para cá, ele estava com um Fusca caindo nos pedaços. Um dia ele falou que ia ver se arrumava um negócio. Eu falei, quanto você vai vender esse carro? Ele falou, 2,5. Eu falei, eu compro. Fui ali no Roberto, da Roda Cara aqui, na Pedro II. Eu falei, Roberto, arruma esse carro para mim. Gastei mais 12. Falei, esse vai ficar na garagem que eu mereço. Lembrar. Na primeira vez que eu chamei a minha mulher, a minha filha, caçula, a mais velha não estava em casa. A minha mulher se recusou a entrar. Falei, não, vou entrar nisso não. Vamos para isso. Não vou entrar nisso não. Eu tô querendo a minha Mercedes, a do Estrelinha, que você nunca compra. A caçula, para dar uma moral, falou, não, pai, vamos. Andou uma meia hora, falou assim, ô pai, eu não vou falar isso na frente da minha mãe, não. Mas esse fedor de gasolina, eu não aguento, não. Falei, filha, isso a gente vai ver, tem gente carro que vai ver. Não, mas isso aqui é muito desconfortável. Não, muito barulhento. Ah lá, o povo passando, olhando pra gente com cara. Não, porque o carro tá bacaninha. Não, isso é olé. Aqui, pai, não, na boa, mexe com isso não. Me chama mais, não. Aí eu vendi o carro. Depois de uns 5 meses tentando, o carro que eu gastei 14, eu vendi por 8, fiquei feliz. É ou não é uma arte que tem que tomar cuidado para não tomar prejuízo? Tem que saber comprar. O segredo é esse. E Viegas, e o Peugeot que tá dando o que falar? Pois é, Edu, olha só que chique, é um Porsche. O Google censurou uma foto desse carro. Ele foi considerado sexy demais. E aí, de acordo com aqui a internet, né, com o Google, é porque o modelo tem ali o formato do banco diferenciado, as cores lembram as cores da pele de uma pessoa, e aí preferiu censurar a foto para não dizer que estava trazendo uma imagem sexualizada demais. É um modelo do Porsche 964, é assim que fala? 964, modificado por uma preparadora, e aí o Google achou demais esse modelo, achou que estava explícito demais as coisas e tal. Só que aí depois, muita repercussão, o Google voltou atrás e permitiu. Então, se você pesquisar na internet, você acha a imagem desse carro. O estofado seria sexual demais. Ai. Achou? Você viu a foto, né, Gustavo? Vi e eu vi a foto. Lembra nudez? Será que é isso? Eu acredito que isso devem ser os tais algoritmos que entendem que aquilo pode parecer uma curva feminina, e aí, para não dar problema, eles... Porque esses algoritmos estão mandando na vida da gente. Inclusive, dentro do dia já tiraram como prova da questão facial por causa dos erros que são cometidos. Eu tive um problema na minha rede social em função disso que todo mundo conhece, né? O Ford Escort, né? E Escort no inglês é acompanhante. E aí, se você marcasse a hashtag Escort no Instagram, ele entende que você está sugerindo acompanhante, e aí ele não puniu só a mim, mas várias pessoas que têm perfis sociais de automóveis, principalmente da Ford, puniu com não mostrando as imagens em função do suspensão da veiculação. Por causa do hashtag. Quer dizer, então, que esses algoritmos, como são chamados esses... A inteligência artificial aí, né, Esses recursos da inteligência artificial, eles agora se julgam no direito de saber o que você está pensando na hora que você vai publicar o treinamento. Exato. Ai, Jesus. Tem um lado benéfico, né? Porque tenta coibir, no caso, a prostituição aí neste caso. Mas, às vezes, dá um errozinho. Agora, eu ligo a Netflix para assistir, eu estou assistindo House of Cards. Aí, quando eu ligo de novo, eles me sugerem algo semelhante, parecido e tal. Uma vez eu vi um especialista, nesses tempos modernos, da Unicamp, um rapaz novo, falando sobre o perigo que vem por aí. Ele falou algo que não sai da minha cabeça, Eduardo Aquino. Se nesses países radicais eles resolverem ir nos algoritmos, nos computadores, aquele cara, por exemplo, eles não aceitam homossexual. O cara clica numa mulher de biquíni,
não sente nada. Clica no homem sem camisa e sente algo diferente, busca e tem mais e mais. Vou matar os caras. Sim, e outra coisa, a indução comportamental tem chamado a atenção na geração Y e Z. Então, redes sociais e aplicativos têm feito com que determinados indivíduos eles mudem a sua visão em relação àquilo que eles concordam, discordam. Em outras palavras, né? Essas redes sociais e tudo promovem desde guerra até essa confusão comportamental que está deprimindo e deixando ansiosas crianças, adolescentes, adultos, aliás, todas as idades. Muito obrigado e até terça que vem. Até terça que vem, é sempre um prazer, Eduardo. @Eduardo Aquino. E com a Fernanda Viegas e os nossos convidados. Ô, Gustavo, quem quiser te achar, Gustavo, o Brasil aí tá em todas as Tá em todas as plataformas, no Instagram, que é o carro-chefe, é G Gustavo Brasil. É famosinho demais, né, Edu? Obrigada, viu? Mas ele avisa, viu? Só agendado, ele tá cansado e curioso, tá? Jurubeba Leão do Norte, comemorando 100 anos de qualidade insuperável. Baixe o... Bom, aqui no YouTube o pessoal tá comentando, só fica mais um pouquinho, Gustavo, só pra gente responder o pessoal aqui que tá falando, né, sobre os veículos e tal. Tem muita curiosidade esse tema, não tem? As pessoas têm muita curiosidade, né? Agora aqui, tem um ouvinte que mandou assim, quem quiser comprar uma Ferrari, além de ter dinheiro, o que mais precisa? Tem outras coisas que precisa ter? Tem algum padrão, alguma regra, legislação? Eu acho que primeiro é gostar do automóvel, porque a Ferrari, não é porque é uma Ferrari que é um carro fácil de dirigir, pelo contrário. E até conforto, às vezes. Na verdade, até que as novas hoje já tem ali um mídia-nave com GPS e tal, mas as antigas não tem nenhum tipo de recurso, inclusive ar-condicionado, porque o objetivo de quem compra uma Ferrari é sentar e acelerar, ele quer sentir o motor, ele quer sentir o torque, a transmissão da força na roda, que em um banco altamente desconfortável, que está ali te protegendo. Então, ter Ferrari, muita gente compra por status e roda 1.000, 2.000 quilômetros e vende porque não consegue usar o carro. O The Rock, aquele fortão, ele comprou uma Ferrari. Ele não andou na Ferrari. Ele é tão grande que ele não coube ali. Ele entra, mas ele não se sente. Então tem que pensar antes de entrar nisso. Olha que interessante que ele falou, você sabe por quê? Eu estava vendo uma pequena reportagem, não sei se é Los Angeles, uma dessas cidades assim, mas é que, em média, os compradores de Ferrari são os que mais arrependem e devolvem mais rapidamente os seus carros em busca de outros. Mais modernos e mais, né, assim, confortáveis. Porque... Esse mercado, Gustavo, ele aceita devolução, troca, né? Hoje em dia, nesse mundo aí de comprar as coisas pela internet, o consumidor tem um prazo de 7 dias se tiver algum problema, né? Como é que é? Se eu vou lá na sua loja, eu compro um carro, depois não me adapto, né, àquele veículo antigo, como é que é esse diálogo? A legislação para carros usados, ela se aplica também à de carros antigos, né? Eu trabalho de uma forma super transparente, porque a gente às vezes vende carros em excelente estado, mas também vende carros para a pessoa restaurar. Então eu deixo isso bem claro e checo com o cliente. É isso que você quer mesmo? Esse carro, o motor vai abrir. Ah, não, tudo bem. Então, normalmente eu não tenho problemas. Mas pelo rigor da lei, são 3 meses de garantia do veículo. Devolução não é passível pela legislação. Se o lojista entender que ele pode fazer uma devolução, uma troca para beneficiar um cliente, aí é decisão pessoal dele. Mas pela legislação, comprou, é seu. Como é que começou isso para você? Foi por causa da sua paixão mesmo por esses veículos? Foi. Na verdade, eu tinha uma outra atividade profissional. Sou professor, ainda falo que eu sou professor, porque isso não sai da gente. E o hobby acabou passando por cima da profissão de lecionar. E tem muita gente que te procura para entrar nesse mundo, para assim como você também trabalhar com isso? Tem. Já até me sugeriram ser coach automotivo, apesar da palavra. Coach automotivo? O que seria isso? Ensinar a pessoa a entrar nesse segmento. E a avaliar um carro, saber avaliar um carro, por exemplo. Saber comprar, saber vender, fazer todo o processo. Eu ainda estou ruminando essas ideias que aparecem. Você teve que estudar? Além de, ou você foi aprendeu fazendo, ou teve que também dar uma pesquisada, estudar, ler sobre isso? Não, isso é fundamental. Não existe um curso específico para a área.
Mas qualquer pessoa que se interesse pelo automóvel acaba indo para o design automotivo, indo para mecânica, para engenharia. Então, a minha formação acadêmica é nessa área. Mas se precisa de diploma para poder vender carro, não precisa. Precisa ser um bom vendedor e, na minha opinião, né, trabalhar sempre com honestidade. Tem um monte de vendedor que o negócio é vender, mas eu acho que o caminho não é esse. Esse né, infelizmente, o que era obrigação, que a honestidade, virou qualidade, né, hoje. Né? Como é que você encontra pessoas para trabalhar com você? Porque não é um vendedor comum, né? Pois é, não é fácil. Eu tenho um critério de seleção interessante, que as últimas pessoas que eu contratei foram pessoas que me procuraram. Eu gosto da área e quero trabalhar com você. Aí eu falei, então tá bom, vamos conversar. Que aí já começa diferente, exato, né? É diferente. Às vezes, eu já contratei pessoas também do tipo de anunciar e falar, tô precisando de uma pessoa com esse perfil. É diferente a pessoa que está precisando de um emprego, ela se submete a qualquer coisa por causa do dinheiro. Já a pessoa fala, olha, eu quero trabalhar com você porque eu gosto de carro. É paixão, é diferente. mesmo, né? E aí tem aquele ditado do Confúcio, né? Ditado não, né? É um dito mesmo. né? Faça o que gosta e não precisa trabalhar um dia na vida. Certo. Então é mais ou menos isso. Excelente, excelente. Então é isso, né, gente? Quiserem encontrar o Gustavo,